bem, e agora, como eu anunciei no início do J+, eu converso com o secretário José Polici Neto. O nome é diferente, é superintendente da Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos, mas, na verdade, ele é um secretário e dos mais importantes desse timaço que o prefeito Paulo Serra montou aí para essa segunda gestão. E eu recebi um material hoje preparado pela assessoria de comunicação da prefeitura que me encantou. É o projeto Santo André 500 anos. A primeira coisa que eu pensei é o seguinte: já preciso me preparar para a cobertura desses eventos lá em 2053. Mas eu vou conversar com o coordenador dessa ideia, desse projeto maravilhoso, que é o José Polici Neto, da Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos. Foi presidente da Câmara Municipal de São Paulo, vereador, tem uma vasta experiência política que a gente já acompanha há muitos anos. Polici, obrigado por atender o pedido dessa entrevista. Joaquim, para a gente é um orgulho poder participar da TV+, do J+, com você aqui, trazendo um pouquinho da contribuição que a gente vem dar a Santo André, a partir de um convite do prefeito Paulo Serra, prefeito líder hoje, né, porque é um prefeito que sai da urna com quase 80% dos votos, numa cidade complexa como Santo André, com uma dívida grande, que a gente sabe, uma dívida de precatório, que tem a maior dívida precária, de precatórios per capita, então a gente sabe das dificuldades que é administrar a cidade de Santo André, mas que ele sai com uma aprovação como essa, nos impõe regras de planejamento muito sólidas. Então, uma das tarefas que o prefeito nos pediu foi tocar o projeto Santo André 500 anos, como você bem falou, um planejamento de longo prazo, mais de 30 anos, para a gente chegar aos 500 anos tendo muito orgulho da cidade e a cidade liderando processos de transformação que já estão em curso, né? A gente vem assistindo uma mudança muito forte da economia da nossa região, né? Então a gente viu aí nos últimos meses a Ford anunciando a saída daqui, depois anunciando a saída do país, portanto, há uma mudança vocacional da região, que foi industrial durante muito tempo, e a gente tem que redescobrir os caminhos do nosso desenvolvimento econômico, mas mais importante do que os caminhos econômicos são os nossos caminhos sociais de diminuir a distância de uma população hoje que ainda é muito pouco atendida, né? A pandemia, e que a gente vai vencendo agora com a vacinação que vai ter uma campanha praticamente anual, começou ontem aqui na nossa cidade, na região metropolitana também, mas vai até agosto, setembro, então a gente continua com as regras de responsabilidade, todo mundo usando máscara, todo mundo no distanciamento, mas a vacina chegando, então a gente tem que ter a responsabilidade do planejamento de curto prazo, que é a gestão, de médio prazo, vamos fazer toda a revisão da legislação que dá suporte ao nosso desenvolvimento urbano, plano diretor, lei de zoneamento, código de obras, controle de gabarito, esse é o médio, né, esse planejamento do médio espectro, do médio tempo e de longo prazo, que aí sim que cidade que a gente quer, sustentável, responsável, equilibrada do ponto de vista social, educadora, que ao socializar conhecimento garante a todos uma oportunidade similar, equilibrada. Então, esse é o grande desejo. A gente começa amanhã. Eu já quero te convidar para você estar com a gente, da webinar que vai ser aberta para o nosso prefeito, mas a gente traz toda a experiência mundial do Lincoln Institute, então a gente tem um convidado internacional, a gente tem um convidado do Nordeste, que é a cidade que melhor organizou o seu processo de planejamento, vem lá de Pernambuco, Recife, 500 anos, vem nos ensinar um pouquinho como elaborou o seu processo, e a gente tem também o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, o IPEA, que também vem trazer para a gente os caminhos que a nossa economia vai se traduzir, né? Como a gente pode, a partir da informação que já está disponível, ir programando o nosso futuro. Então, é isso que a gente tem de início aqui para esse nosso bom debate. Que legal. Agora, esse webinar de amanhã é aberto ao público em geral? O pessoal pode acessar? Como é que funciona isso? E só vem feras aí, esse primeiro, né? 100% aberto, o nosso desejo, e aí pedindo ajuda para a TV+, pedindo ajuda para o J+, é
é envolver e encantar a população. Então, amanhã é um start, é o start do ano, então a gente está começando já no mês de janeiro, aqui não tem esperar o carnaval, esperar alguma coisa acontecer, aqui a gente começa já, então eu quero convidar todos os internautas que te acompanham aqui, quero convidar toda a comunidade que ao seu lado, no dia a dia, busca informação, debate a cidade para estar com a gente amanhã. A gente vai estar com o pessoal do Colab fazendo uma pesquisa com todos aqueles que participarem, então todo mundo que vier vai participar ativamente, vai se envolver e vai ter, sem dúvida nenhuma, escutado as suas demandas, as suas orientações, porque só existe planejamento real de cidade quando o cidadão, receptor dos nossos esforços, tem voz. Então, a partir de amanhã, a gente passa, inclusive, a fazer essa escuta apurada e qualificada dos desejos da nossa população. Isso que é legal, eu sempre falo isso, eu que sou um profissional de comunicação há 42 anos, né? Estou aí nessa labuta, a maior parte do tempo aqui no ABC, mas porque é um tempo em São Paulo, por isso acompanhei direto tua trajetória como vereador, enquanto fui editor-chefe, diretor de redação do Diário Popular, nos anos 90 até o ano 2000, e a gente acompanhou bastante. Mas quando a gente fala 33 anos, parece que é um tempo que não vai chegar nunca, e quando a gente menos esperar, está aí. Você falava disso com esse entusiasmo que você tem, que é peculiar a tua atividade, a tua forma de ser, e eu lembrava que, em 1983, eu conversava com o ex-prefeito de Santo André, meu grande amigo, Dr. Newton da Costa Brandão, e ele falava já em planejamento. Ele já me contava do que ele tinha feito na gestão de 69 até 73. Eu sempre conto uma história que parece coisa de velho, que gosta de lembrar, mas que é importantíssima. Eu passeava com ele aí pelo passo e ele falava, eu vou fazer algumas guias rebaixadas para os cadeirantes. Isso em 1983. E eu lembro que, na minha ignorância, eu perguntei para ele, mas, doutor Brandão, tem tanto cadeirante assim em Santo André que justifique rebaixar as guias para que o pessoal suba? Ele falou, eu não sei, porque como eles não têm acesso, eles não vão para a rua. Só a gente dando acessibilidade é que isso vai aparecer. E olha que coisa interessante, né? E passados aí quase 40 anos, a gente tem uma senadora, que é a Mara Gabrilli, representando o estado todo, mas principalmente o ABC, principalmente Santo André, de onde ela é. E eu fiquei muito feliz de ver esse teu projeto, Polis, saber que vocês estão pensando na Santo André de 2053. É claro que eu brinquei, dizendo, eu quero estar na cobertura. Eu espero estar, porque eu vou estar com 95 anos. Espero estar vivo. Vai estar, Joaquim. Mas mais do que isso, eu acho que o administrador público, o gestor público responsável, ele pensa nas próximas gerações. Quer dizer, vocês estão pensando a cidade não só para amanhã, não só para daqui a 4 anos, visando uma outra eleição, mas visando o futuro. Eu acho que esse é o cerne de todo esse projeto, não é não? Deixa eu te contar uma coisa. Eu trabalhei 10 anos na Assembleia antes de ser vereador. Sim. E foi lá que eu conheci o deputado estadual Newton Brandão. Sim. Foi lá que eu tive a oportunidade de dar os meus primeiros passos enquanto servidor público. Depois conheci a Mara Gabrilli enquanto vereadora suplente. Eu já era vereador titular e ela vereadora suplente no primeiro mandato dela, antes de ser secretária municipal em São Paulo, do prefeito Serra, depois do prefeito Kassab. E tem duas coisas que aqui em Santo André o prefeito Paulo Serra colocou como basilar. A primeira, nós administramos não para a futura eleição, mas para as futuras gerações. Então, eleições versus gerações. Qual a nossa opção? Gerações. Ninguém aqui administra para a próxima eleição, administra para a próxima geração. O segundo, o nosso planejamento ele tem como termômetro principal a pulsação da nossa população. Como ela está na saúde, como ela está na educação, o que está sendo oferecido para ela. Que cidade sustentável é essa que a gente está construindo? Que cidade que reduz as distâncias, portanto, pega a área infraestruturada e melhora o seu adensamento de maneira responsável para a cidade se espraiar menos e as pessoas perderem menos tempo nos longos deslocamentos, gerando atratividade para a cidade gerar mais emprego e a gente não ter que expulsar o nosso jovem trabalhador para ir lá buscar o seu emprego lá em São Paulo. Então, gerar um emprego aqui, qualificar tanto a nossa educação
que as empresas queiram montar as suas unidades aqui pela competência intelectual da nossa população. Esses são os grandes desafios. E, por isso, planejar 30 anos. Mas para chegar a 30 anos nos dando orgulho, quando você estiver lá com os seus 94, 95, tendo cada dia mais orgulho de Santo André, é porque a gente começou agora o planejamento. A cidade não acontece do dia para a noite. As mudanças estruturais e culturais, a gente tem um histórico muito em conta um deles. O entorno das estações de trem sempre foi muito abandonado, sempre muito largado, não é? É verdade. Quando a gente olha no mundo inteiro, o entorno das estações em Londres são as áreas mais valorizadas. O entorno das estações na ilha de Manhattan são as que têm maior valor. Por que na nossa cidade é o lugar que tem menos valor? Qual o sentido disso? Né? Então, a gente virou as costas para o transporte público coletivo, por quê? Porque na cabeça das pessoas era só pobre que usava transporte público. O rico usava o carro. Mas ninguém aguenta mais ficar 2 horas dentro do carro. Nem colocando toda aquela parafernália, né? Coloca lá carro, a propaganda de carro, o multimídia que tem. Eu não entrei em carro para assistir o multimídia, entrei no carro para me deslocar. Então não adianta ter um painel de multimídia. Eu quero me deslocar aquela distância. Eu quero ter multimídia na sala da minha casa para reunir meus amigos. Quero ficar no carro o menor tempo possível, né? É isso. Porque eu sei que eu vou perder esse tempo. Para que eu vou ficar tanto tempo ali? Então, acho fundamental a gente pensar nesse novo modelo de cidade. Que as pessoas se encontrem na rua, se encontrem na praça, sabe? Façam seus deslocamentos a pé, tenham a possibilidade de olhar uma no olho da outra, se cumprimentar, gerando segurança para a cidade, porque vai estar todo mundo na rua, todo mundo vai saber o nome do guarda pelo nome. Então eu não vou ser o guarda, não. Você sabe que o nome daquele é Joaquim, você sabe que o nome do outro é José. Essa é a cidade que vai nos orgulhar. E a gente vai começar por aqui, tendo muito a sua agenda, a sua ajuda aí na TV+, no J+. É muito importante a gente envolver a população, mas muito importante. Não, a gente aqui está aberto para divulgar. Quando você está falando da estação, né? Eu estava lembrando, hoje de manhã não, agora na hora do almoço, eu estava com a minha mulher assistindo a posse do Biden aqui na televisão, e ela me lembrou algo assim maravilhoso. Em 2017, em dezembro, a gente estava em Washington, quando você vem de Nova York para Washington de trem, você desce na estação de Washington, quando você sobe a escada, a primeira coisa que você faz a sair na rua é ver o Capitólio. É uma imagem maravilhosa. Quando você olha e vê aquilo, dá até... Agora falando... Joaquim, eu morei 2 anos em Washington, D.C., estudei em Georgetown, então eu tenho uma paixão... e eu morava no subúrbio, eu morava em Alexandria, cidade natal de George Washington. Conheci muito legal. E eu pegava o trem todos os dias, metrô, né, o metrô todos os dias, e o metrô passava por dentro de Arlington. Arlington é o cemitério, é o bairro em que abriga o cemitério, o maior cemitério onde estão os militares. E era incrível, porque eu vi muitas discussões aqui no Brasil que você não podia fazer nada do lado do cemitério, tal. Lá o metrô passava dentro do cemitério e era a coisa mais linda do mundo. Você via aqueles campos inteirinhos, todos cuidados de um cemitério, e o metrô passava dentro dele. Então eu trago na minha memória, nos 2 anos que fiquei estudando lá, muita coisa positiva do governo norte-americano, do modelo de estruturação, que para mim foi um grande aprendizado. Né? A posse do novo presidente, o 46º presidente, na forma que foi, o presidente Trump saindo antes da chegada do novo presidente, então quebrando uma tradição de uma democracia muito estável, em que o cargo é maior do que os homens. Sem dúvida nenhuma. O respeito, porque o cargo é o povo, né? A instituição presidência da República, como tem aqui, não é o atual presidente, como não foi o passado, como não vai ser o futuro. São os 220 milhões de habitantes que estão personificados em uma pessoa só. Sem dúvida nenhuma. Então, o respeito que o presidente, no caso aqui, a gente está personificado no nosso prefeito Paulo Serra. Então, quando ele nos orgulha, a cidade vive bem. Quando a gente tem orgulho da escolha que a gente fez pelo prefeito, pelo governador, pelo presidente, e aqui quero comemorar muito o resultado da eleição, com todas as dificuldades que a eleição norte-americana teve, desejar muito sucesso para o novo presidente, que as nossas relações com o governo norte-americano tenham muita qualidade, muito respeito, né? E que a gente consiga superar este ambiente de certas hostilidades que foram feitas
ainda no processo eleitoral e que a gente possa ter com o governo dos Estados Unidos uma relação de muita maturidade, porque a gente precisa muito que os países exerçam na plenitude o comando dos seus territórios, mas a relação harmônica com outras nações. E a nossa, como um grande país, né, estamos aí entre as 10 maiores economias do mundo, entre os 8 com maior volume de população, com as regiões metropolitanas que têm a maior distorção entre pobreza e riqueza. Então, a gente tem tudo no Brasil é superlativo, né? Quando a gente é bom pra caramba, e aí ninguém pode ir com a gente, mas quando a gente é ruim, aí é o inferno. Aí a gente é ruim, que é ruim, que é ruim, que é ruim. Então, a gente precisa muito ter esse bom contato com a imprensa, por isso eu me coloco à sua disposição, porque é fundamental, porque vocês conversam com mais gente e escutam mais gente todos os dias do que a gente. Eu quero me colocar à sua disposição para que eu seja um interlocutor poderoso daquilo que você escuta da população, você tem farta experiência em veículos da capital, em veículos nacionais, e hoje uma experiência muito grande num veículo metropolitano aqui no ABC. Quero me colocar muito à disposição da TV+, o que a gente puder ser orientado por vocês e também levar a informação para a população, conte comigo por aqui, sempre lembrando, eu sou atividade meio sempre está meio escondidinho, a gente oferta sugestões, tecnologias, processos de gestão, metodologias para os secretários que estão na ponta. O meu trabalho aqui é facilitar a vida do secretário Márcio, que está lá na saúde, facilitar a vida da Cleide, que está lá na educação, facilitar o Marcelo, que está lá, os dois Marcelos, né? Um que vai assumir o esporte, o outro que está na assistência, facilitar a nossa interação com a cultura e com o meio ambiente. Então, aqui, eu ofereço soluções para quem está na atividade fim, né? Então, eu sou atividade meio, responsavelmente não faço atividade política, tá? Eu estou aqui por uma atividade genuinamente técnica, mas vou ajudar em tudo que o prefeito precisar nessa orientação política, escutando as pessoas, ajudando muito, sendo muito humilde na relação com o povo andreense, povo que me acolheu super bem. Então, aqui eu posso dizer que fiz amigos há 25, 30 anos, reencontrei nos últimos 20 anos, nas minhas peregrinações por aqui, mas nos últimos 10, 15 dias, posso dizer para você que a cada dia eu me surpreendo com a capacidade do povo dessa cidade, com a generosidade dele, com o espírito coletivo de oferecer tudo. Não me faltou nada desde o dia que eu coloquei o pé aqui, seja o pessoal da equipe aqui da unidade onde eu estou atuando, seja o pessoal aqui do prédio. Eu sou daqueles que chegam muito cedo, vão embora muito tarde, então muitas vezes a gente já tem a portaria aqui fechada, a gente sabe do subsolo, encontra o pessoal da GCM, eles estão sempre ali, o pessoal da Guarda Municipal está sempre com um sorriso no rosto, trabalhando. Então, aqui a gente quer fazer muito para oferecer para o prefeito Paulo Serra regras de desenvolvimento saudável, sustentável, para o andreense ter muito orgulho da administração. E, insisto, um prefeito eleito com 80% dos votos faz com que o sarrafo fique lá em cima, né? Aqui a gente não pode errar, não, e a gente não vai errar para o bem da nossa população. E foi exatamente isso que eu falei com ele um dia depois da eleição, que a gente fez uma entrevista, e perguntei até para ele, falei, a gente chama ele de Paulinho, que conhece há muito tempo, né? Eles mudam o nome político para Paulo Serra, mas para a gente vai ser Paulinho sempre. Aí eu falei, Paulinho, você sabe que quanto mais votos você tem, mais responsabilidade você assume com a população. E eu quero falar, porque o programa aqui é sempre muito transparente, e a gente sempre conta tudo para os telespectadores, até o que a gente conversa nos bastidores. Você falou antes, nessa tua humildade toda, que você está aí para ser um garçom. E você deve conhecer, você é um garçom tipo do restaurante Filomena, lá de Jorge Tal, que é um baita de um restaurante. Um garçom desse qualquer um quer no seu restaurante para servir. Infelizmente, o tempo do J+ é curto. Hoje a gente vai ficar por aqui. Mas a gente vai falar mais vezes. É óbvio que a nossa função é também, você disse muito bem, alertar para problemas, às vezes fiscalizar, cobrar. O jornalista que trabalha com seriedade, muitas vezes ele é chato. O jornalista é treinado para ser chato, para fazer perguntas, para incomodar o tempo todo, né? Quando tiver alguma coisa, a gente vai entrar em contato, mas não com o objetivo de atacar, com o objetivo de destruir, com o objetivo de bater por bater, como tem gente que faz por aí, e que eu, por exemplo, com 42 anos de profissão, nunca fiz e me orgulho de não ter feito.
mas com o objetivo de colaborar e construir, porque a gente sabe que se fizer uma crítica honesta, séria, construtiva, e que isso ajude, Corrige rumos. vai estar Corrige rumos. É isso que a gente quer. Se tiver alguma coisa para acrescentar nesse final, fique à disposição. Não, me colocar à disposição do povo de Santo André, dessa população apaixonante. Quero ser garçom mesmo, quero ser o ofertador de soluções, com um cardápio variado para aqueles que estão na atividade fim. Estou muito entusiasmado com a equipe produzida e escalada pelo prefeito Paulo Serra. Quero contar para os seus telespectadores, para os seus internautas, que conversei individualmente com quase todos os secretários que já assumiram. A gente tem alguns que estão vindo lá da Câmara para cá, o que também é muito positivo, mas fiquei muito impressionado com a competência da equipe, com a competência dos quadros técnicos aqui da prefeitura. Tá? A população deve ter muito orgulho do que ela produziu de capacidade intelectual que está aqui na prefeitura. Os departamentos que compõem a minha unidade de planejamento estratégico, seja o departamento de planejamento estratégico, seja o departamento de planejamento e desenvolvimento urbano, que é super importante para organizar a cidade, tem técnicos da maior qualidade, são geógrafos, são urbanistas, são arquitetos, são engenheiros, mas de muita competência. Então, dizer para a população que a gente quer muito escutá-la, a gente quer um processo de planejamento com muita participação, com muita democracia e definindo os rumos, né? A gente tem uma cidade em franca transformação e a gente quer oferecer aquilo que a gente tem de melhor, e é assim que a gente vai atuar, estando muito próximo da população, andando todos os dias na rua, conversando com as pessoas, sendo muito carinhoso com as pessoas. Tem algo que a administração pública tem que recuperar, é o carinho da população, a confiança da população. E isso eu garanto para vocês que nessa função que a gente vai cumprir aqui, a gente vai fazer todos os dias, recuperar crédito, né, credibilidade, oferecer carinho e generosamente melhorando a cada dia as funções de atuação em saúde. Estou aqui com o nosso mapa de saúde do nosso município, né? Então, que competentemente vem sendo construído pelo prefeito Paulo Serra. A gente lembra que há um tempo atrás a gente tinha unidades fechadas, a gente está conseguindo recuperar todas as unidades e melhorar a atenção básica. Temos que lembrar que a Prefeitura de Santo André entregou nos últimos 2 anos 10 novas creches, é um negócio assim, impensado, né? No período de pandemia, construindo creche para, na reabertura, ter oferta para todas as crianças. Então, a gente está diante de um desafio grande, como falei para você, o sarrafo subiu com esses 80%, mas o prefeito, a primeira-dama, a equipe que está aqui, é apaixonado pela cidade, né? Então, o povo de Santo André tem que ter muito orgulho do prefeito que elegeu. Eu tenho assistido o envolvimento dele na solução dos problemas. Não é um prefeito que fica remoendo as dificuldades, é daquele que está atrás da solução para ter esse sorriso que você tem no rosto nesse momento, toda a população poder ter. Então, aqui a gente está muito feliz com a possibilidade de fazer parte desse time e queremos levar sempre a informação para vocês. Maravilha. Obrigado, Paulo. Até a próxima. Abraço a todos os seus internautas. Superintendente da Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos de Santo André, José Polici Neto, falou com você.